Sobreuenses, tudo bom? Vou fazer um estudinho rapidinho aqui sobre Mateus 2, dando continuidade aí. A gente vê lá em Mateus capítulo 2, no versículo 1, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqui a gente pode ver que são magos, não falo a quantidade deles, mesmo a gente tendo conhecido como reis magos, e não fala em nenhum momento que eles são reis. E a palavra mais certa aqui seriam sábios, que magos a gente tem seria mais relacionado à magia. Então seriam sábios vindos do Oriente, que vieram adorar ao rei Jesus, mas eles ainda não tinham conhecido, né? Perguntaram ao rei Herodes. Versículo 2. Versículo 3, no caso. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei, perguntaram onde deveriam nascer o Cristo. Então ele buscou saber com o povo, os estudiosos da época, para saber onde estava escrito que o Messias ia nascer, né? Que é um fato interessante aqui, que ele estava dando mais importância do que os próprios estudiosos, que não deram muita atenção. Só o rei que queria, no caso, matar Jesus. Ele que estava mais interessado. Eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor, em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel ao meu povo. Essa é uma passagem de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que fala da cidade de Belém, que seria onde Jesus ia nascer. Versículo 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão, informa-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. No caso, ele meteu um migué aqui para eles voltarem e contar e ele conseguir matar Jesus, porque afinal era o chamado rei dos judeus, e Herodes era chamado de rei dos judeus, estava com medo de perder o seu posto. Versículo 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Então dá a entender aqui que a igreja ficava se movendo, e horas ela aparecia, hora não. Então, era Deus guiando eles certinho sobre a viagem. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Versículo 10. Então ela ia e voltava. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Como eles conseguiram entrar dentro da casa, não era uma quantidade muito grande de sábios. Então, por isso que às vezes até 3 poderia ser por causa da quantidade de presentes, um de cada. Mas lembrando aqui que não tem nada concreto, que seriam 3 sábios. Versículo 12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltares a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então Deus, por meio de sonhos, avisaram os sábios para não voltarem a Herodes. Mesmo sendo sábios, eles não sacaram que o rei queria matar o menino. Então Deus teve que intervir aqui por meio de sonho. Versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e durante a noite partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do rei chamei o meu filho Egito. Aqui em Oséias ele estava se referindo
época de, de Moisés, no caso, mas acaba sendo utilizado aqui também. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo. Aqui a gente fica imaginando normalmente que quando os sábios, os magos chegaram lá com José e Maria, tinha sido logo no recém-nascido, na manjedoura, mas provavelmente não foi isso que aconteceu, porque aí no tempo de viagem até lá, provavelmente Jesus já tinha alguns meses. Então, não era um bebê recém-nascido quando eles chegaram. E quando Herodes percebeu que eles não voltaram, ali já tinha até talvez passado 1 ano. Então, Jesus, na época que essas crianças foram mandadas serem executadas pelo rei Herodes, Jesus já talvez já estivesse aí com 1 ano de idade. Não foi tudo tão rápido assim. Os meninos de 2 anos vieram em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia sido obtida dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pela profecia de Jeremias. Ouvir-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. E é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Aqui é uma passagem de Jeremias, que foi quando eles voltaram foi quando eles foram exilados para Babilônia. Então é que Raquel sendo mãe do povo, né, de Israel, das 12 tribos, representa isso aí. Versículo 19. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Levante-se e tome o menino, a sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos aqueles que procuravam tirar a sua vida do menino. Essa pluralidade aqui de estão mortos do que procuravam pode ser tanto tipo não sabe, quando você não sabe quem é, então você fala na terceira pessoa do plural, ou tanto quanto podia ter mais gente procurando matar Jesus. Então por isso esse aqui ele não está especificado só o rei Herodes. Versículo 21. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Aqui é uma provável referência bíblica aos textos como Isaías no hebraico, que de Nazareno pode ser tanto como deixado de lado, algo como você não desse importância, não necessariamente que veio da cidade de Nazaré. É isso. Eu espero que vocês tenham um dia abençoado aí. E até a próxima, pessoal.